Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu enviar a live aqui para o meu convidado. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Atrasamos uns minutinhos, o Saulo teve um probleminha com o computador, com o Instagram dele e eu tive com o computador. O horário do meu computador desatualizou aqui e eu tive problema para acessar. Mas agora estamos por aqui. O Saulo já chegou também. Que legal, daqui a pouco tem mais gente chegando e o assunto hoje é muito interessante, muito valioso. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muitas coisas legais para a gente assistir, aprender, refletir, né? E mudar alguns paradigmas, pensamentos na nossa vida em relação a esse tema que é tão presente na vida de todos nós, né? Difícil viver sem isso e desnecessário viver sem isso também. Na verdade, a gente pode aprender cada vez mais a lidar com áreas da nossa vida com mais sabedoria, com mais conhecimento, discernimento, com mais leveza, porque às vezes a gente coloca pesos desnecessários onde não existe, né? E aí eu vou convidar o Saulo aqui. O meu convite. Que vai dar tudo certinho, tá chegando. Vou ajustar a minha câmera. Oi, Saulo. Olá. Boa tarde, amigo querido, tudo bem? Tudo, e você, Dani? Como vai Tudo você? jóia. Bem? Tudo bem. Que bom Graças estar a aqui Deus. com você hoje. Ótimo. Agradeço muito ter aceito o convite, um momento muito especial. Acho que vai ser muito bacana as nossas reflexões, bastante contribuição. Eu tenho feito essas lives com certa frequência, convidando algumas pessoas especiais que têm a contribuir também com os seus pensamentos, com algumas reflexões que ajudam a gente a sair de alguns paradigmas que ainda limitam a nossa vida, né? E sempre baseado nos ensinamentos de Jesus. Eu comento um pouco sobre o meu livro, você já conhece também, né? Conheço, Que eu fiz sim. sobre a prática da autoterapia baseada na vida de Jesus, né? Como nós podemos ativar esse processo do autoconhecimento, as nossas habilidades naturais essenciais de seres espirituais que somos, né? Além do nosso corpo, e como a gente pode manifestar isso em muitas áreas da nossa vida. Então, e nessa trajetória, até mesmo para escrever o livro, na minha vida particular, eu tive muita ajuda. Todos os meus processos aí eu tive auxílio de pessoas muito especiais que vieram dentro de abordagens, né, diferentes, me levando a patamares de percepção, de entendimento de algumas coisas que são realmente libertadoras. E aí, ali, né, como eu falo bastante sobre a história de Jesus, eu tenho convidado essas pessoas para falar um pouquinho sobre isso dentro da sua perspectiva também. E aí eu trago algumas parábolas, algumas histórias, onde a gente consegue trazer e aplicar isso na nossa vida, né? E aí, eu comentei até no vídeo que eu fiz ali de convite que a sua participação na minha vida, como família, comigo, com o Emanuel, a empresa, foi muito significativa. A gente tem uma gratidão imensa por todos os seus ensinamentos, por tudo que fez nossa cabeça mudar bastante, aprender a lidar com o dinheiro, olhar para isso, para as finanças na nossa vida de uma forma muito especial, né? E aí foi por esse motivo o convite também, para a gente agregar, trazer um pouquinho desse olhar que às vezes é tão focado somente numa visão material, limitada e às vezes até cheio de crenças, né, Saulo? Que dificultam a gente a ver o dinheiro, por exemplo, como uma ferramenta de evolução espiritual, né? E é uma grande ferramenta, isso eu aprendi contigo. Como a gente pode utilizar os recursos financeiros para o bem, para o nosso bem, para o bem das pessoas, do mundo, da humanidade, e isso ajudar a gente também na nossa tarefa de vida, né? Tarefa essencial. E aí eu até, conversando sobre isso, até com o Emanuel, a gente pensou na história de Jesus com Zaqueu, no encontro que Jesus teve com Zaqueu, que é extremamente simbólico e traz uma riqueza assim de percepção e de quebra de paradigmas também muito interessante.
E aí a minha proposta é conversar um pouquinho sobre isso. Mas queria ouvir um pouquinho você, dar oi para o pessoal que está chegando, depois vai ter um monte de gente assistindo também. É um prazer, sim, Dani, estar com você. E é um prazer estar num espaço desse, com essa proposta, com esse objetivo tão nobre, que é oferecer reflexões que possam agregar na vida das pessoas, de forma que nós recebemos do universo a abundância de tudo aquilo que nós precisamos para poder seguir a nossa jornada. Todos os instrumentos, todas as possibilidades. Existe até uma ideia nas universidades do mundo todo que os recursos são escassos. Sob determinado ângulo, são escassos mesmos, mas sob o ângulo do universo inteiro, eles são abundantes, eles existem e eles podem vir para nos atender conforme nós atrairmos, conforme nós construímos a nossa intimidade e a nossa relação com eles. Né? Então, para nós, recursos não são escassos, recursos são abundantes. Esse é um paradigma que eu acho significativo. Existem recursos infinitos no universo inteiro, e nós recebemos conforme as nossas necessidades, possibilidades. Então, a escassez ou a abundância de dinheiro é uma ferramenta. Na escassez, nós podemos valorizar muitas coisas que, às vezes, não valorizamos. Na abundância, nós podemos dar sentido àquilo que a abundância nos convida a distribuir, a compartilhar, a vivenciar. De forma que eu recebo de você esse convite, recebo esse momento agora com alegria e espero devolver, doar de mim alguma coisa para você e para quem está conosco aqui ao vivo e também depois acessando esse momento especial para todos nós. É isso. Que legal. Bacana, Saulo. Eu até lembrei, não está no script aqui, mas eu lembrei de muitos anos atrás, eu não sei se você vai lembrar, de uma palestra que você contou uma história de uma viagem onde você perdeu o computador. Você se lembra disso ou foi roubado o seu computador? Foi um seminário, foi na Colômbia, Bogotá. Ficou marcado para mim a forma como você lidou com aquela experiência, a sua fala, exatamente sobre isso que você disse agora, né? Sobre o quanto isso está abundante no universo e o quanto a gente pode aprender a canalizar, atrair ferramentas que são necessárias para a nossa vida, para esse processo evolutivo, né? E essa história, ela sintetizou bastante para mim, essa fala sua, foi muito bacana. Bacana. E eu estava refletindo sobre essa passagem, lembrando até de um trecho que eu tenho no livro, que é o último capítulo, na verdade. A proposta do capítulo é falar sobre a possibilidade da gente fazer autoterapia, de nós sermos nosso próprio terapeuta, né? E aí tem uma fala de Jesus, que ele disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, ele frisou isso, né? Que é uma vida abundante, que não era uma vida medíocre, uma vida de dificuldades. E, na verdade, a gente vem historicamente, né, no contexto cultural e tudo, passando por muitas dificuldades e vivendo maior parte do tempo nesse olhar de escassez, né? E essa proposta de Jesus, dessa conexão com a abundância, é para a gente olhar para as nossas potencialidades, para os nossos valores essenciais e aplicar isso na vida, como você disse, né? Entendendo que os recursos materiais, eles são essas ferramentas de transformação e que estão disponíveis. Nada é escasso quando a gente olha desse prisma espiritual. Deus não fez nada escasso. Tudo que a gente olha na natureza é abundante, todas as espécies, seja de animais, seja de alimentos, frutas, enfim, a variedade de possibilidades que a gente tem, de opção, de fauna, flora, é extremamente rico. Não existe nada que nós possamos olhar que venha de Deus que seja escasso. É tudo abundante. Por que seria diferente com a gente, né? Verdade. E, na verdade, se nós olharmos a vida de uma forma materialista, aí os recursos são escassos, inclusive a própria vida é finita. Uhum. Né?
Mas se nós observarmos o convite de Jesus, ele é bem claro sobre a vida em abundância. Em determinado momento ele diz assim: cuide do reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais lhe será acrescentado. Então veja, da onde que nasce o medo? O medo de ficar sem recursos, o medo de não ser acolhido, de não ser respeitado, o medo, não o medo, aquele medo instintivo de, às vezes, passar por uma situação de ser mordido por um cachorro, alguma coisa assim. Esse medo é natural. Mas esse outro medo, ele é porque não está cuidando do reino de Deus. Por isso que existe o medo. Porque o reino de Deus é a vivência dos valores, é a vivência das virtudes. O reino de Deus são os esforços que empreendemos de domar as más inclinações. O reino de Deus é a consciência tranquila de que, no limite das nossas forças, nós estamos fazendo algo para a nossa felicidade. Então, viver o reino de Deus e sua justiça é ser justo conosco. Se o nosso dever é esse, e essa é a forma de nós termos acrescentado para nós devemos compreender que o medo faz parte de um dispositivo na nossa consciência, avisando que estamos nos afastando da nossa origem. A nossa origem é criatura ligada ao Criador. Afastar da origem é afastar das leis do Criador. E afastar das leis do Criador causa medo, angústia, ansiedade. Então, essas dores que chegam, elas não são dores originárias, elas são dores consequência da maior dor que existe, que é a dor de não cuidar do reino de Deus, de não se amar profundamente. Quando nós nos amamos profundamente, nós fazemos todos os esforços para conquistar a serenidade, a coragem, a paciência, a fé, a confiança. Aí vai ser acrescentado as condições para que nós possamos viver essa fé, essa paciência, essa serenidade. A justiça que Jesus diz no reino de Deus e sua justiça é ser justo com esse dever. Se o meu dever é ser feliz, porque é um direito meu, eu devo ser justo. A justiça divina comigo. E ao fazer isso, vai ser acrescentado. Vou atrair as condições de alimentação adequada, as condições de moradia com segurança, para proteger da chuva, do sol, das intempéries e de situações infelizes que pode acontecer, da segurança da família. Então, nós vamos ter aquilo que é necessário para viver de forma saudável. Por isso, a gente pode olhar os lírios no campo, que são formosos, que nem Salomão os vestiu tão bem como Deus vestiu, né? E os pássaros que não passam fome, dizia Jesus. Porque Deus veste as pessoas, os pássaros, a natureza. Ele veste nós, nos dá como viver. Então, acho que essa fala sua é significativa desse convite. À medida que a gente vai buscando essa conexão com o reino de Deus, que é tudo isso que você disse, né? Conexão com o nosso propósito existencial, as ferramentas para que a gente vá conseguindo cumprir esse propósito, elas vão surgindo naturalmente, né? Muito se fala disso no olhar da lei da atração, entendendo a questão da vibração, que nós somos seres vibracionais, nós emanamos energia o tempo todo, né? E atraímos energia semelhante a essa vibração. E quando a gente tem essa busca, essa proposta, como você disse, falando já de um olhar do funcionamento energético, por exemplo, dos chakras, né?
O chakra da segurança, o primeiro, o chakra base, quando está em desequilíbrio, nós geramos esse desequilíbrio por sentimentos de insegurança, né? Pelo medo adoecido e não pelo medo natural, que é o instinto de conservação. Totalmente contrário ao último chakra, que é o da entrega, da confiança, da fé, que é onde a gente busca realmente essa conexão, essa entrega, olhando para a vida como forma, ferramentas de transformação e não necessariamente como um lugar onde a gente precisa sobreviver, resolver problema, pagar conta, né? Quando a gente tem aquele olhar da superficialidade. E essa percepção, esse paradigma faz uma diferença muito grande, porque aí todas as experiências que chegam, a gente consegue ter essa visão do que essa experiência em si está convidando a gente a desenvolver, a se melhorar, e não necessariamente que vai se tornar agradável. Não é aquela coisa de romantizar as coisas negativas, né? Ou de ver, porque ver o lado bom não é necessariamente ver o lado agradável, mas é a possibilidade que a gente tem de usar as experiências que nós temos como ferramenta de transformação, né? Você fala dos chakras, me vem ao pensamento que esse primeiro chakra, ele é o chakra raiz, é o chakra da origem. É a nossa origem, né? Nossa origem vem do Criador. E a partir desse chakra, nós podemos ir numa jornada de viver a gratidão por sermos criados para nós. E aí nós estamos falando do segundo chakra, onde a virtude da gratidão intensifica essa criatividade, essa doação. Porque, veja, no segundo chakra nós temos todas as forças genésicas, que são as forças criativas. Criar. Nós somos co-criadores com Deus. De forma que nós criamos energias, criamos coisas, criamos situações, relacionamentos. É essa força genésica, essa força que nos canaliza para a arte, para a ciência, que é a nossa doação ao universo daquilo que recebemos. Daí a gratidão. Gratidão, doação, que nos leva à ocupação, doação. E podemos seguir a jornada para a humildade, a sinceridade, todo esse processo, porque a partir do momento que nós seguimos aprendendo a doar, nós não temos necessidade de nos posicionar ostensivamente, com status, com nome, com poder, porque aí nós temos uma carga pesadíssima. Mas no caminho de ligação com o Pai, de doação, de gratidão, nós vamos permitir-nos, em qualquer ambiente, sentir o nosso valor. Isso é a humildade, terceiro chakra. Nós, então, estamos exercitando toda essa aceitação das condições que nos chegam, que é a virtude do terceiro chakra. E aí, certamente, que o amor vai mediar tudo. O amor vai ser um instrumento para que, da origem, para a gratidão, doação, para a aceitação das experiências que a vida convida, eu possa amar a minha vida, a minha experiência, quarto chakra. Naturalmente, isso tudo acontece se eu exercitar os esforços de conhecimento. Como estamos aqui nessa live buscando refletir entre nós, aprender, todos nós aprendizes, então nós vamos para o chakra do conhecimento da verdade, né? Que é o quinto chakra, que está na garganta, que está aqui nessa região, aqui onde às vezes a gente vai macular ele, vem aí as doenças da tireoide e outras mais, né? Mas quando nós estamos vivendo o reino de Deus, nós vamos fazer a jornada espiritual. Nós vamos fazer a jornada espiritual, porque nós queremos nos aproximar do Criador, lá da origem do primeiro chakra. Nós estamos falando do sexto chakra, o chakra da espiritualidade, o chakra da intuição. Nós ampliamos o discernimento, começamos a ter intuições de onde ir, como a felicidade pode existir na nossa vida também. Aí sim, nós vamos louvar a Deus, nos entregar à bondade de Deus, porque nós fizemos um caminho. É o sétimo chakra.
da entrega. Então, isso que me vem com a sua fala, essa jornada que ela inicia todo dia, quando nós levantamos da cama, nós começamos a fazer esse ciclo todinho. E quando nós vamos deitar para dormir, a gente inicia um outro ciclo do lado de lá, para aprender como reiniciar o ciclo novamente. São as abundâncias da vida que é ofertada pela bondade do Criador. Né? Interessante esse ciclo, essa conexão, fantástico. E o quanto é importante a nossa busca pelo conhecimento, como você falou, né? Ativação do quinto chakra, onde a gente comunica, expressa, e o processamento disso no sexto chakra, que seria, né, a intuição, essa conexão com algo maior, o quanto é rico essa necessidade que a gente tem de estar fazendo um movimento como esse, de ler, de pensar, de refletir, de buscar referências, paradigmas diferentes, entendimentos diferentes, sair da limitação das ideias, das crenças que nós carregamos, que às vezes deixam a gente míope para esse tipo de percepção, né? De como nós podemos ver a vida com olhos diferentes e essas ferramentas com olhos diferentes, e utilizar tudo isso nesse processo de conexão. Sair lá da segurança para a entrega, né? Que legal. Da conexão para a entrega. E se nós nos sentimos frágeis demais, se nós olharmos tudo isso e falar assim, pô, eu sei que o Saulo, mas a Dani está falando, é muito bonito, mas eu me sinto fraca ou fraco para poder fazer essa jornada de ir desenvolvendo tudo isso todos os dias e buscar minha origem, ter essa fé e fazer esse caminho. Como que eu vou doar se eu não consigo nem me equilibrar? Então, a gente pode fazer o outro caminho. A gente pode começar pelo chakra da entrega. Podemos começar pelo chakra da ligação do colo de Deus e pedir, Deus, eu quero o seu apoio. E aí, nós fazemos a jornada do sétimo para o sexto, que é essa intuição do que fazer, de como fazer, dessa jornada espiritual. Aí vamos intensificando o conhecimento. Deus, espiritual, conhecimento. Aí acessamos o coração. Quarto chakra. E esse coração iluminado pelo conhecimento, com os esforços que fazemos porque confiamos em Deus, vai nos levar ao caminho da aceitação das experiências que estão, às vezes, dolorosas, e vai nos trazer daí, pela aceitação, a gratidão, que nos move para doar ao universo um pouquinho que já conseguimos doar, e isso vai trazer a segurança do primeiro chakra. Então, uma jornada de caminhar com Deus, de verdade, sim, nas energias do dia a dia. E foi isso que Zaqueu fez, né? Ele traz a simbologia ali do crescimento material, né? Porque Zaqueu era rico, era um cobrador de impostos, né? Na época era visto, e inclusive condenada a ação dele, mas Jesus trouxe um olhar totalmente diferente ali para a ação de Zaqueu quando ele subiu na árvore para ver Jesus melhor, que ele não conseguia ver, porque ele não tinha uma estatura muito favorável, né? E Jesus foi em direção a ele, viu ele na árvore e disse para ele descer, que aquele dia ele ia cear na casa dele, né? E traz ali esse olhar que a gente pode ter do quanto os ensinamentos de Jesus e Jesus como símbolo desse crescimento espiritual podem ser essa ferramenta que você disse para a gente ir encontrando forças, caminho e direção para essa transformação, que foi o que Zaqueu procurou na época, né? E aí Jesus até falou para ele que ele era um servo bom e fiel, porque ele usava dos recursos materiais para promover qualidade de vida para algumas pessoas, para auxiliar, né? Usava do dinheiro para um bem comum, mesmo que ele, né? Que na época a forma como ele retinha esse dinheiro tinha sido condenada, inclusive por Pedro, né? E aí Jesus falou para ele, mas você acha que Deus quer que as pessoas sejam miseráveis, que vivam sofrendo? Não é essa a proposta. Não é isso que Deus quer para a gente, né? Trazendo essa visão que as ferramentas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles podem ser
esse olhar para nós, para esse processo de transformação, né? Eu vejo isso como uma forma magnífica da gente se perceber, porque Jesus trazia esse olhar de abundância também. Por mais que ele vivia na simplicidade, como você falou, da não necessidade da opulência que a gente tem, do status, porque não é isso. Não é essa a questão. A questão é ser próspero interiormente, né? A gente saber usufruir daquilo que nós temos, do que está disponível para nós, para esse crescimento. E Zaqueu foi ao encontro dessa verdade, foi ao encontro desse olhar. É verdade. Eu gosto muito de fazer um exercício de perceber aquilo que está além da história que a gente, às vezes, fica buscando. A história, os fatos, como eles aconteceram, e isso é muito bom, isso é muito rico. E quando você fala do Zaqueu e de Jesus, esse exercício chega aqui dentro do meu coração e da minha mente. Porque se Jesus é co-criador com Deus, ou seja, se ele tem a habilidade de modificar a célula-tronco de um aleijado de nascença, se ele sabe movimentar as leis de Deus sem derrogá-las, se ele consegue movimentar toda uma nebulosa para gerar um planeta como a Terra, sempre com Deus, porque o Criador é Deus, nós somos co-criadores. Então, quem consegue isso é alguém muito mais tecnológico que a gente, né? A gente pensa que nós somos muito avançados, sabemos entrar no Instagram, fazer... aliás, eu passei uma perda danada para entrar no Instagram aqui agora, porque a nossa colaboradora, a nossa dedicada colaboradora, ontem resolveu mexer na configuração. Eu fui entrar hoje e não entrava, né? Falei, e agora? Como que se faz? Mas deu certo. Então, Jesus, ele conhece a tecnologia nossa hoje, para Jesus um carro de boi. Ela é muito ínfima, porque um espírito que consegue comunicar com o universo pelo pensamento e que tem a habilidade para mover, ele não precisa nem dos equipamentos que a gente ainda precisa. Então, esse espírito ele não ia entrar numa encarnação para dar o exemplo de como viver sem um planejamento. Havia um planejamento. E no planejamento nós vamos observar que ele teve encontros com pessoas que tinham situações delicadas no comportamento ou na vivência e fez o convite e essas pessoas responderam positivamente, porque a índole delas é do bem e tinha uma vontade profunda dessa conexão com Deus. Então, Zaqueu é mais um desses encontros que a gente chama de encontro terapêutico, porque para nós é terapêutico ver a mudança de um Saulo de Tarso, de uma Maria de Magdol, de Maria Madalena e do Zaqueu. O Zaqueu ele tinha uma condição um pouco indelicada para os seus conterrâneos, porque ele cobrava impostos para Roma, para o César. Essa era a sua profissão. E o cobrador de impostos ele ficava com parte dos impostos para ele, por isso que ele era rico. Porque parte do que ele arrecadava, ele tinha uma meta para entregar para o César. Se ele arrecadasse o dobro, a metade era dele. Mas ele tinha uma consciência convidando para algo que não estava ali, mas ele não sabia codificar. Quando ele ouviu a cena de que ia passar um homem que trazia os ensinamentos dessa ligação com o Criador, ele não titubeou. Ele foi. Mas Jesus conhece todos nós, correto? Jesus conhece nós nominalmente. Então, Jesus sabia que Zaqueu ia estar ali, que ia passar na água, porque Jesus tem essa premonição. Né? E aí ele
apresenta para os hipócritas de plantão que ir na casa de Zaqueu não era algo pecaminoso. Pecaminoso é a hipocrisia, é a maldade, é a rigidez. E esse encontro de Jesus com Zaqueu é maravilhoso nesse sentido, né? Ele vai na casa de Zaqueu e convive com Zaqueu. Então, esse encontro de Jesus, eu fico imaginando o olhar de Jesus, né, para Zaqueu. Zaqueu deve ter ressignificado dentro dele várias encarnações, né, daquele momento, ali, porque foi o olhar de um espírito puro dentro da sua alma. Ninguém resiste a isso. Quem resistiu sabe o que aconteceu. Séculos de dor, né? Porque não queria mesmo, e como hoje ainda a gente vê que, infelizmente, Jesus é visto como algo da religião, não é um exemplo para o nosso dia a dia, né? Jesus é algo que as religiões tomaram posse dele e só serve dentro das igrejas, mas fora Jesus, falar de Jesus é ser cafona, né? Sim. Mas na hora da dor aí já não é cafona, né? Então, esse é o convite, essa dualidade no comportamento hoje ainda existe, de estar querendo a felicidade aqui na Terra através das sensações. Toda vez que a gente ficar intensificando as sensações, que a sensação em si ela não é ruim, o ruim é reprimir ou exacerbar, toda vez que nós focamos isso, cada vez mais a gente fica insaciável. Mais, e não sacia, porque é como beber água do mar. Agora, quando nós buscamos doar algo de nós, daquele pouquinho que a gente já consegue doar, nós desenvolvemos o sentimento, a sensibilidade, nós vamos ampliando o afeto e a vida vai ficando leve e suave. Leve e suave. E aí pode balançar tudo, mas cada vez mais a gente sente segurança. É a segurança existencial, que não é a segurança do dinheiro. A segurança do dinheiro não traz segurança existencial, ela dá uma certa segurança pelo planejamento que nós devemos fazer. Mas a verdadeira segurança é existencial, que a gente não fica com medo do dinheiro. E se o dinheiro acabar? A vida não acaba, eu não acabo minha inteligência, eu não acabo minhas condições de ser alguém na vida. Então, é a segurança existencial. Na verdade, se a gente tem a suposta segurança financeira, mas não tem segurança existencial, esse financeiro pode ser, na verdade, gerar um problema, na verdade, né? Aquilo que a gente tem, se a gente tem a insegurança existencial ainda para lidar com isso, você pode trazer muitos conflitos, até dificuldade, né? Dentro de uma perspectiva, a pessoa que guarda, que é sovina, que não consegue gastar, investir, curtir até o dinheiro que tem, ela carrega uma profunda insegurança, né? Ela não tem segurança existencial. E aí o dinheiro ele não está sendo uma ferramenta, na verdade, está sendo uma prisão sem a pessoa perceber. E ela se apega achando que é aquilo que vai resolver a questão, por isso que não dá para gastar, não dá para perder. E aí a dificuldade vai parecendo maior do que deveria ser como solução, né? Como caminho de estar bem. Porque quando a gente tem um problema, seja esse problema material, e o recurso financeiro, ele ajuda a gente a resolver esse problema, nós já não temos mais. Mas quando isso se torna o problema, é muito complicado. Foge da proposta, realmente, né? Foge. E aí que vem o vazio existencial. Porque a pessoa se afasta da origem do Criador, sente a insegurança e aí sente-se abandonado por Deus. E ao sentir abandonado, vai buscar a segurança fora. Aquela segurança
existencial que não foi semeada no coração, pela consciência cada vez mais lúcida, ele vai buscar essa segurança fora, porque ele tem de implantar a segurança na marra, já que ele não está numa ligação do reino de Deus na consciência, se afastou. E aí ele tem uma tendência a querer ganhar mais e mais e ter as coisas para poder conseguir a segurança. Como isso é impossível, porque pode ganhar o tanto que for e não vai ter a segurança, aí vem, nesse sentimento de abandono, vem o isolamento social, a depressão e outras consequências mais, que nós tanto estamos vendo nos dias atuais. E aí a pessoa fala assim, mas fulano tem tudo e se matou, fulano tem tudo e está depressivo, porque o prisma do tudo é material, né? Uhum. Mas o essencial está faltando ali naquele momento. Exatamente, ela tem tudo fora, mas um vazio total dentro. E o vazio é tão grande que ele dói como se fosse uma facada. Ele dói, ele é visceral, né? E podem, nesses movimentos, nascer as dependências, as compulsões, porque daí a gente vai buscar preencher esse vazio. E como se a gente não tem uma referência de como preencher esse vazio, a nossa busca vai ser por aquilo que o sensorial pode trazer, né? Seja alimentação, seja compra, seja, enfim, tantas coisas que podem aí servir como suposto preenchimento, vai criando uma dependência, na verdade, né? E é interessante como que as duas questões são importantes, né? O Emmanuel está perguntando aí como conciliar. Exatamente porque o que é transitório, o que é fora, o que a pessoa fica buscando como primeiro, como a origem da segurança, ele é importantíssimo como ferramenta para o primeiro, que é o auto-amor, né? O material é ferramenta, é instrumento para o emocional e espiritual. O material, ele é um instrumento, porque você precisa no material, você precisa de disciplina, planejamento, precisa de ser disciplinado nas despesas, disciplinado na forma de ganhar o recurso, para ser de forma idônea. Veja, o reino de Deus sendo semeado a partir das ferramentas. O corpo físico, as questões alimentares, tudo dá muito trabalho. Mas esse trabalho, quando ele é consciencial, é o instrumento para fazer a jornada íntima do emocional e espiritual. Porque sem ele, como é que nós iríamos fazer a jornada que nós falamos desde o início aqui? Como que nós iríamos fazer essa jornada se você levantasse todo dia e não tivesse de cuidar disso, do material? Como que seria? Sim. Não teria jornada, porque nós levantaríamos e não teríamos o que fazer, nós estaríamos ali só conversando e tal. Agora, como nós devemos sustentar o corpo físico, sustentar as condições de saúde física, nós devemos nos mover. Esse movimento é que vai permitir extrair das frustrações, que são instrumentos, a condição de crescimento. A frustração é um instrumento divino para que nós possamos regrar a nossa jornada para não ter frustração emocional e espiritual. Mas a frustração das coisas materiais existe. Vai fazer uma live e não entra no Instagram. Vai fazer coisas simples, mas tem as mais graves. Então, ela existe. Como a gente não quer passar pela frustração material das coisas aqui da Terra, a gente fica com medo de errar. O medo de errar, para não passar pela frustração, traz a exigência consigo e com o outro. Porque está com medo de errar, porque não quer passar pela frustração. E aí que nasce a ilusão de controle, de controlar
tudo para que tudo fique certinho, arrumadinho. Aí joga fora o instrumento. O que está acontecendo é a inversão de valores, né? Coloca como fonte principal o material e o espiritual, o emocional fica secundário. Não, o foco é o espiritual emocional. E o instrumento para esse labor é o material, é a vida no corpo, é as questões familiares, é o relacionamento com filhos, com pai, com parente, com profissionais da área do trabalho, na sociedade, no lazer. Veja, nós temos N laboratórios, sendo a família o principal deles, para desenvolver o emocional e espiritual. Invertemos e nossa agenda está lá só material, 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 e não vamos aprender com ele, porque o apego é muito grande. Verdade. Tem o símbolo, né? A gente estuda na psicologia transpessoal e traz para algumas outras áreas também a simbologia da cruz como proposta de espiritual, né? E o horizontal, o ter, fazer e estar, e o ser, a verticalidade, né? Como sustentação. A importância de olhar para essas ferramentas do que a gente tem, o que a gente faz, onde nós estamos, como ferramentas de crescimento e de sustentação do ser, né? Porque nesse olhar material, a vida existe para nos atender, materialmente falando. Então, nós queremos ser atendidos. Queremos receber, receber, receber. Em tudo. Vamos para um parque, olha, para um parque, fazer uma caminhada, sentir a energia do parque e queremos receber. O parque está limpinho, as árvores estão lindas, as flores estão lindas. Então, nós nos movimentamos até no momento desse de meditação para receber, receber, receber. Mas se nós observarmos a nossa verdadeira natureza, nossa natureza é de devolver, é de doar. Daí, se nós compreendemos isso, nós utilizamos o receber como um instrumento que já nascemos recebendo o ar, já nascemos dentro de uma condição onde todas as células estão trabalhando para que a gente possa viver no corpo. Tudo é nos fornecido para esse crescimento. Nosso papel é doar. Aí nós vamos até no parque para meditar e vamos oferecer um magnetismo para as flores. Nós vamos extrair o perfume da flor, mas vamos devolver com um diálogo, conversar com a flor, ou oferecer para ela um olhar assim do magnetismo, aquele magnetismo que alimenta a flor, não do seca-pimenteira. Que nutre. Né? Mas que alimenta a flor. Veja, agora imagine exercitando isso com uma flor e aprendendo, aprendendo e começando a querer fazer esse movimento, aí você vai com os animais. Aí vai com as pessoas. Aí a gente para de exigir que a pessoa nos atenda, que o outro me atenda. Não, eu atender o outro. Ah, fulano não me valoriza, fulana. Não, eu vou doar. Compreensão. Ah, eu compreendo, é o limite dele. Ele não consegue ainda, mas vai conseguir um dia. Veja, eu já estou doando. Ao invés de exigir receber, eu passo a ser um doador no universo. Não estou falando de ser leniente, conivente com desmandos. Eu estou dizendo que nós conectarmos com a doação divina que doa tudo para nós seguimos de forma semelhante ao Criador, é começar a doar. Quantas vezes nós reclamamos por dia? A gente reclama porque queria receber diferente. Reclama porque queria que fosse diferente. Mas, a partir do momento que nós queremos ser um doador na vida, a cada momento nós oferecemos algo, uma compreensão,
um carinho, um afeto. Quando nós oferecemos um afeto para alguém, nós já recebemos da doação, porque o afeto nasceu dentro de nós. Essa é uma virtude nossa, que nós construímos. Então, é impossível eu abraçar alguém com afeto e não sentir o afeto. Não tem como. Ou seja, eu estou doando e recebendo na doação. Se o outro me devolver o abraço com afeto, eu estou recebendo duplamente. Então, o meu dever é seguir a semelhança divina, é doar, doar compreensão. Ah, mas fulano deveria ter, pelo menos, reconhecer que eu cortei o cabelo. Ele não está nas condições dele ainda. Um dia eu vou doar para ele a minha compreensão. Eu estou usando exemplo simples, mas isso para as questões mais complexas, veja como que isso é importante para mim, para você, para quem está assistindo ou vai assistir essa live. Doar. Sempre é possível doar algo para alguém, mesmo que esse alguém não esteja te doando nada. Pelo contrário, esteja querendo te sacar alguma coisa de você. Mas você oferece a outra face. O soldado bateu no rosto de Jesus. Jesus não se ofendeu, mas doou para ele uma pergunta na consciência. Se tudo o que eu digo, dizia Jesus, se tudo o que eu digo é em público, e se não fosse verdade, poderias me bater. Mas se o que eu digo é verdade, por que me bates? Ficou na consciência dele. Doação. Nós devemos dissolver a ofensa aqui dentro para preencher esse espaço que está concorrendo com a compreensão, com a doação. É um concorrente aqui dentro. Onde há ofensa, não entra. Está ocupado, o espaço aqui dentro está cheio de ofensa. Não vai conseguir. Agora, se eu ir dissolvendo a ofensa e ir preenchendo de gratidão, que é a fonte criadora da vida, eu vou doar aonde eu exijo. Abrindo espaço para compreensão, por sentimentos nobres, né? Saulo, eu vejo muitas pessoas, claro, eu vivi essa experiência também, isso que nos levou até você, e até indico algumas pessoas a te procurarem, porque nós não recebemos na vida esse olhar, né, de ter essa perspectiva dos bens materiais como ferramenta para o nosso processo evolutivo, e muito menos uma educação financeira, uma forma de lidar com o dinheiro, né, de forma saudável realmente. E o quanto isso também é importante a gente buscar como ferramenta, né? Porque quando a gente está com um problema no dente, nós vamos no dentista. Quando a gente está com um carro estragado, a gente leva no mecânico. Então, nós procuramos recursos, mas essa questão ainda financeira ainda tem muito preconceito, muitos dogmas que a gente carrega, né? Inclusive trazendo de um olhar deturpado, religioso, sobre essa proposta do dinheiro e totalmente contra a humildade, totalmente contra ser uma pessoa de bem, muitas vezes. E o quanto é valioso a gente procurar ferramentas que ajudem a gente a lidar com essa área da nossa vida, né? Queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho se faz sentido essa fala, fazendo uma conexão com o seu trabalho. É interessante a experiência que nós temos com as pessoas e o quanto essa questão dessa parte do corpo, né? Parte do corpo, que é o bolso, mexe com o psiquismo de muitos. Porque, às vezes, nós temos mais coragem para contar ao médico os erros que cometemos na alimentação que ele pediu para a gente modificar, os erros da caminhada que a gente deixou de fazer, que ele falou que precisava, do que contar os desmandos financeiros para o consultor, né? É muito interessante, tem umas histórias assim, muito ricas de uma pessoa que ela disse assim, eu marquei a consulta para segunda-feira, que primeiro fim de semana eu fui no shopping para comprar tudo, porque eu estava com medo de você proibir eu de fazer compras, né? Então, são histórias e histórias aos montes nesse sentido.
como se ter disciplina e responsabilidade fosse sinônimo de escassez. Não é. Disciplina e responsabilidade não tem a ver com prisão, com apego. Não é? Disciplina e responsabilidade tem a ver com a vontade de canalizar a força do conhecimento. Porque ninguém consegue ampliar o conhecimento de forma indisciplinada. O indisciplinado ele não acessa a verdade. O indisciplinado ele não acessa as condições de uma vida saudável. Então, há uma confusão. Liberdade é não precisar de fazer nem conta. Ah, eu queria ganhar na loteria, que aí eu não precisava nem, eu não ia pegar nem não queria nem saber, só ia fazer o cartãozinho, né? E check, 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 passar o cartão. Uma vez nós íamos fazer um curso de finanças pessoais, eu convidei uma cliente e ela falou, não vou não, gosta do barulhozinho do cartão, check, check. Eu fiquei guardado com isso no pensamento, né? Então, são histórias de quase 4 décadas de trabalho e que vai nos dando essa condição. E eu sempre encontro a mesma história. Quando a pessoa quer realmente, ela vai aonde ela quer ir. Quando ela não quer, não adianta. Você pode ir no médico, que ele não vai te trazer a saúde. Não vai. É você. E esse é o grande instrumento. Buscar condições para uma vida digna, mesmo que às vezes não tão abundante de dinheiro, mas abundante do reino de Deus. É verdade, porque isso foi uma coisa que eu aprendi com você na vivência de tudo isso, o quanto a gente precisa aliar a liberdade, e às vezes a gente faz, né, quer associar isso à liberdade financeira, com responsabilidade. E se tornar responsável é isso, é a disciplina, né? É aprender a lidar com os recursos de uma forma consciente, organizada, realmente conduzindo isso para que seja um bem maior, né? Muito A Michelle está colocando aí que o querer e o não querer pode estar no inconsciente. Nós temos um pensamento de que não existe pessoas inconscientes. Nosso pensamento é que pode estar no subconsciente. Porque, no fundo, todos nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo, que queremos abafar. Então, nós arrumamos desculpas pelos apegos. Quando a pessoa quer muito se amar, aí ela começa a vigiar, a observar. Porque o movimento de observar, ele é riquíssimo. Observar. Se eu observo o meu comportamento, eu vou perceber alguma coisa. Se eu observar, puxa vida, quando o fulano falou aquela palavra, eu fiquei incomodado. Ou descobri um incômodo. Olha, eu fiquei vigilante, observando, percebi o incômodo. O incômodo, ele é uma informação extremamente necessária. Porque se eu não observo o incômodo no corpo físico, como eu vou tratar aquele ponto? Então, a informação física de uma emoção que chega no corpo, de uma irritação, de um incômodo, de uma ansiedade, de uma angústia, é uma informação. Tem gente que nem percebe que está angustiada, tem gente que nem percebe que está ansiosa, tem gente que nem percebe que determinados incômodos. Daí é observar para perceber. Quando eu percebo, eu vou aproveitar a informação. Porque eu posso perceber e não reconhecer. Transferir para fora o problema. Eu fiquei irritado por causa do fulano. Quando eu falo que é por causa do outro, eu tirei a responsabilidade de mim, eu não preciso fazer nada, só basta reclamar. O meu papel é reclamar que está resolvido. Não está. Reclamar é colocar fora. E a solução da minha vida é dentro de mim. Então, observar para perceber, para reconhecer.
Quando eu reconheço que tem algo a ser cuidado, a ser tratado, aí eu vou no próximo passo, que é agir de forma diferente, devagarzinho sempre, paulatinamente. Eu vou dar o passo da mudança de hábitos. E a partir daí é que eu vou conseguir o equilíbrio tão almejado, o reino de Deus tão sonhado. E tudo mais será acrescentado. É tirar do automático, né? Do inconsciente, trazer para a consciência, fazer escolhas conscientes de como a gente vai lidar com determinados sentimentos, com determinadas situações, né? Exatamente. O inconsciente tornado consciente pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Além dessa questão do inconsciente, tem, claro, o olhar das crenças subconscientes, né? Daquilo que a gente traz de herança já, o que a gente aprende no nosso sistema, no nosso no dia a dia ali com a família, a forma como lida com o dinheiro, a nossa cultura, os processos culturais, né? A cultura em relação a como lidar com isso. Isso também é uma questão muito interessante que a gente aprendeu contigo até na live da semana passada, que o Emanuel participou comigo, nós falamos sobre isso, sobre cultura. E o quanto essa percepção, numa fala sua para ele, fez uma diferença gigantesca na vida dele. Falando, Manuel, muitas vezes não é uma questão espiritual, reencarnatória, é cultura. É a forma como você lida, muitas vezes inconsciente, com as finanças, essa relação com a sua vida, e o quanto tornar isso consciente pode fazer uma diferença muito grande. Toda a diferença. Toda vez que a gente não quer enxergar algo, nós fugimos, né? E a fuga, ela não é um desprendimento, é apenas um desejo de não querer ver para tratar, né? E aí é o auto-engano. Realmente. Aquele falso desprendimento, o minimalismo, que muitas vezes é um desleixo ali escondido, né? Um abandono, que vem muito desses paradigmas que podem ser transmutados. A gente pode chamar assim o movimento do equilíbrio que aproveita os extremos, né? Nem um extremo nem o outro, e sim buscar compreender os dois para gerar o equilíbrio, de forma que nem exacerbar das coisas da vida, do corpo, da alimentação, do sexo desregrado, nem reprimir, e sim o uso adequado das forças, o uso equilibrado. E nós estamos, então, aí um convite para essa disciplina. Aliás, eu falei disciplina algumas vezes. Disciplina é uma virtude essencial para essa conexão, né? A disciplina, ela precisa ser desenvolvida quando a gente tem alguma dificuldade em algum ponto. Desenvolver a disciplina. Muitas vezes a pessoa não consegue a disciplina porque ela não cria rituais. Eu não estou falando de ritual religioso, rituais, né? O dia que eu vou fazer isso, o dia que eu vou fazer aquilo, eu vou levantar, vou fazer assim, assim. Eu produzo mais de manhã, então de manhã eu vou reservar para produzir algum material, algum texto, alguma coisa. À tarde eu vou mais para o relacional. Então, é essa força que nos permite colocar a disciplina em prática, criar meios. Né? Vou dormir, eu vou orar antes, eu vou evitar ficar assistindo notícias antes de dormir ou no celular. Então, são mecanismos para ampliar a disciplina, que é uma virtude essencial, principalmente nos dias atuais, onde a fonte de distração é imensa. E a distração gera pensamentos acelerados, e pensamentos acelerados não conseguem aquietar, não conseguem encontrar a essência dentro do coração. A meditação está cada vez mais longe, as reflexões cada vez mais distantes, porque é
um movimento de querer saber tudo. Por que saber tudo? Existe um livro, não sei se eu tenho ele aqui, acho que tem aqui, ele chama assim, Muito obrigado pela informação. Não, desculpe. Não é muito obrigado pela informação. Bem, o nome vem daqui a pouco, tá? Já chega, só. O livro diz que nós temos o direito de não saber. Não saber aquilo que é desnecessário para viver. Nós precisamos ficar assistindo programa de crime para saber que ainda existe crime no país? Não. Não. Nós precisamos saber certas notícias que nos deixam angustiados? Vamos nos proteger. Ah, mas eu preciso ter consciência. Consciência se adquire pelas virtudes, pelos valores. E nós, quando nós ampliamos as virtudes, nós ampliamos o discernimento. O discernimento é a virtude da liberdade. É o discernimento que vai permitir que nós possamos utilizar a lei de liberdade de forma consciente. Porque eu posso usar da lei sem cumpri-la, fazendo o mal. Sou livre para fazer o mal, só que não estou cumprindo a lei. Quando eu amplio o discernimento, é como o astrônomo que usa aquele equipamento para enxergar as estrelas. O discernimento é para enxergar o caminho da vida. Quando nós ampliamos o discernimento, nós conseguimos enxergar além da curva. E se tiver algo além da curva, nós vamos saber fazer a escolha hoje, de como eu quero viver, para onde eu quero ir e o que me abastece. Nós temos o direito de eliminar as distrações desnecessárias na nossa vida. E o dever de colocar as distrações também, porque o lazer é essencial para o repouso intelectual, as distrações necessárias para viver bem com saúde, né? Distrações saudáveis. Fala fantástica. Muito bacana mesmo. A gente vive nesse frenesi de coisas e de informação e, na verdade, a gente está cheio de informação e entrando num processo de vazio, de conhecimento mesmo, até mesmo de si mesmo, né? Com esse excesso de coisas. E aí a ideia de que quando a gente não tem conhecimento ou quando você não está informado, você está alienado, não sabe de nada, não está envolvido em nada. E essa sua fala mostra que é totalmente o contrário, né? Quando a gente busca o conhecimento essencial, o olhar essencial, a gente pode ampliar a nossa forma de ver e de lidar com as experiências na vida, né? Exatamente. Muito bacana, Saulo. Conversa gostosa, muito produtiva. Gostei muito das reflexões. Eu acho que bastante gente também pode se beneficiar, acolher. A gente tem bastante tema sempre, assunto, né? Mas já passamos aí um tempinho do tempo que eu tinha te pedido, disponibilizado, né? Mas foi muito bacana, agradeço de verdade. Não sei se você quiser fazer alguma consideração final a respeito do seu olhar, ou da sua fala também, fica à vontade. Se tiver alguma pergunta, se alguém quiser enviar, ainda dá tempo também. A minha fala final é de gratidão, porque estar nesse espaço, conversando sobre questões tão significativas, é uma forma de doação, né? Não doação de um professor para quem não sabe, sim de um aprendiz que está colocando placas sinalizadoras. Porque tudo aquilo que a gente fala, como a gente não é dono da verdade, a verdade está bem acima do nosso saber da verdade, a parte que nós colocamos é um sinal para onde ir. Lá na frente pode ser que a gente tenha de corrigir um pontinho aqui, outro pontinho ali, mas é um sinal, uma placa sinalizadora. Vamos para cá, porque aqui está tendo mais, tá mais claro para nós que vamos encontrar a felicidade. Então, eu agradeço. Foi muito bom estar com você, gostei muito desse espaço, espero que quem assistiu agora e quem irá assistir possa aproveitar, trazer perguntas para a Dani, fique à vontade, que a Dani vai querer responder.
Tá vendo? Tô arrumando serviço para você, né? Mas muito Mas obrigado pela oportunidade de estar com você aqui hoje. eu que fico feliz. Quando você estava falando sobre doar afeto, que a gente recebe o afeto primeiro, é isso que eu tenho sentido nesses momentos. Quando eu dou do tempo e das reflexões, né? Como você falou, a gente compartilha direções que fazem sentido para nós, mas eu me sinto beneficiada em primeiro lugar. Então, é uma honra esse momento, você ter aceito esse convite. E quando tivermos mais assuntos ou quiser continuar também, a gente pode se reunir de novo, vai ser sempre muito, muito agradável. Muito bom. Um abraço para você e para todos. Obrigado, Saulo. Tudo de bom. Um abraço para você também. Até mais. Gratidão, pessoal. Até mais.